Boa noite a todos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui, tanto no canal da Educa como no meu canal, Ração do Cliente, para a gente falar de um tema tão importante que é sobre a saúde mental dos filhos, dos alunos. Começamos o Setembro Amarelo e nós que fazemos a Educa temos como uma entidade que cuida da educação emocional, socioemocional, não somente dos alunos nas nossas escolas, mas também das famílias, porque nós entendemos como educadores que, para que a gente possa, de fato, transformar as pessoas, nós temos que impactar todo o ecossistema. A família, ela tem um papel fundamental e preponderante na construção da saúde mental dos filhos, e claro que conta hoje com a colaboração da escola através da educação socioemocional, que é normatizado pela BNCC, em que vários países do mundo, em que a educação funciona como nós queremos, sabem que a escola não é apenas um lugar em que a gente ensina matemática, física, embora também seja importante, mas também, e sobretudo, um lugar de trocas afetivas em que nós construímos essas competências para enfrentar um mundo mais complexo, mais difícil. Vamos combinar. A adolescência de hoje é muito mais complicada do que na nossa época. E aí, na nossa época, aí tem várias gerações, desde o pessoal ali que vai da Vila Sésamo para trás, que eu não vou citar as idades, passando por Sítio Pica-Pau Amarelo, Balão Mágico, Xuxa Meneghel, até os dias de hoje, nós temos várias gerações de pais e de filhos que estão nas escolas e que enfrentam um mundo, esse sim, atual, o nosso, e que tem, cada época, tem desafios muito específicos. A gente sabe disso, mas vamos combinar. Os desafios de hoje são muito gritantes, dão conta de uma geração que está muito fragilizada e nós temos vários problemas que nós estamos acompanhando, desde redes sociais, o impacto que isso tem nessa geração inteira, e quando eu digo essa geração inteira, nós estamos incluídos adultos, porque não se trata apenas de crianças e adolescentes que são sequestrados por isso aqui, na verdade são muitos ou bilhões de seres humanos, o impacto que isso tem de tão pouco tempo, mas tão avassalador na história humana. Nós temos o Discord gerando toda aquela angústia que a gente tem visto nas reportagens, nós temos agora o bullying que vai para o cyberbullying, nós temos uma fragilização muito grande nas emoções dessa geração. E nós temos aqui hoje um compromisso de tentar lançar luzes sobre que estratégias as famílias e a escola devem utilizar para que a gente não fique apenas diagnosticando o caos, falando dessa fragilidade, mas tentando minimizar, mitigar essa fragilidade, construindo uma parentalidade saudável, né? Nós sabemos que quando a gente pensou na Educa, nós pensamos na construção não somente de um material didático, não somente de um livro na mochila dos alunos, mas, sobretudo, um conjunto de habilidades e competências que são colocadas à disposição da escola, dos alunos e da família, para que a gente possa enfrentar um mundo complexo como o nosso, que se tornou ainda muito mais complexo porque estamos diante de um ano bem simbólico em que a inteligência artificial ganha toda essa notoriedade e que vai, de forma avassaladora, mudar a face da Terra nos próximos 5 anos, como dizem grandes pensadores sobre o tema. Mas é uma alegria muito grande, todas as escolas parceiras Educas que estão nos assistindo, os pais que receberam o link, e como a gente abriu esse link, levando em consideração a gravidade do momento, a necessidade de aproveitar a temática do Setembro Amarelo e ir para toda a comunidade, não somente para nossas escolas, mas se você se interessar em ser uma escola parceira, nos procure, tem links embaixo na descrição desses canais, para que você possa se tornar uma das escolas que recebe não somente o que tem de melhor em educação socioemocional, mas em educação parental. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: os desafios hoje são imensos. Os filhos dominam tecnologias que muitas vezes os pais não conhecem. E aí tem uma falsa sensação de que porque eles dominam, eles são mais capazes, eles são melhores. Aquela história que eu costumo contar, né? Geralmente você vê o seu filho digitando assim tão rapidamente, assim, e parece, papai, toma aqui, mamãe, aí faz a coisa e faz, pô, é um gênio, né? E você esquece que quem paga a conta é aquele que digita assim, né? Que na verdade é o grande gênio, que veio aí de uma sociedade não digital, entra no mundo digital e está lá bancando toda essa estrutura para que nós possamos ter bons resultados na educação dos filhos. Nesse sentido, quando a gente olha para as dificuldades que as famílias enfrentam hoje em dia, nós percebemos que tipos de competências, que tipo de habilidades as pessoas precisam desenvolver para pensar que existe sim uma profunda fragilidade, né, na saúde emocional da geração atual. A família tem um papel muito importante em tentar minimizar isso e vamos para aquilo que eu, diante de todas as possibilidades, preservei aqui como
aquilo que é mais essencial, baseado em tudo que diz a neurociência, a psicologia, a ciência do comportamento humano de um modo geral, e tudo que se tem de aprendizagem no mundo inteiro sobre a relação família e filhos, para que a gente possa entender. Antigamente, se dizia que no Brasil, quando nós não tínhamos uma sociedade democrática, que as paredes tinham ouvidos. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, há uma inversão de tudo isso. Parece que os ouvidos têm paredes. Então, o primeiro desafio que a gente tem que tentar entender sobre como cuidar da saúde mental dos filhos, dos alunos, é que nós precisamos voltar a nos comunicar. É preciso que tenha uma comunicação aberta, manter uma linha de comunicação aberta, incentivar a falar sobre os seus sentimentos, as suas preocupações. Aquilo que a gente chama de rotulagem emocional em psicologia, ou seja, dar nome à dor que você sente, é muito importante. Muitos desses jovens que se cortam, eles se cortam porque a dor emocional é tão grande e não traduzida, intraduzível, que não pode ser nomeada, porque não há um diálogo na família, porque as pessoas não conversam sobre o que estão sentindo, que eles se cortam para poder essa dor física enganar a dor emocional. E às vezes não é suficiente. E vocês sabem o que isso desemboca depois. Mas o objetivo então seria nomear então essas dores. E aí, para a gente pensar assim, em uma história muito conhecida, né, de todos nós que fazemos parte desse mundo judaico-cristão, é quando Davi diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Percebe que nesse momento ele está falando da grandeza que é alguém, uma instância divina que percebe a dor que você sente quando você nem consegue traduzir. Muitos pais que são atentos aos filhos, que têm uma comunicação aberta, eles conseguem, pelo olhar, saber o que o filho está sentindo, o que a filha está sentindo. E nós precisamos recuperar urgentemente isso. E para isso nós temos que ter uma escutativa. Significa não apenas ouvir, mas entender o que está sendo dito. Porque se você, quando adolescente ou a criança começa a falar, você já grita, você já interrompe, você já faz julgamento precipitado, a comunicação cessou ali. Por mais que você esteja muito incomodado com o que está sendo dito, por mais que o que esteja sendo dito lhe choque profundamente, você tem que meio que fazer cara de paisagem. Não significa que você concorda, que você assina embaixo com o comportamento, com a conduta, mas que você vai escutar, você vai absorver, você vai refletir para depois você agir. Porque se você interrompe o discurso, você já não vai ser mais a pessoa buscada para o diálogo, e esse adolescente, essa criança vai buscar outros adolescentes, outras crianças com maturidade nenhuma para desabafar. Então, por isso é importante manter nesse ambiente um ambiente de não julgamento. Eu repito aqui. Não julgamento não significa concordar com o comportamento. Significa primeiro ouvi-lo, digeri-lo, entender as dinâmicas do mundo atual e depois propor os seus padrões de valores familiares. Porque senão você fica um tempo inteiro num rebate de conteúdos e nunca vai haver uma comunicação sincera. Por isso, mais uma vez, vou repetir e reforçar: não julgamento não significa concordância com o comportamento que a criança ou que o adolescente está apresentando quando conversa com você. Por isso, também é muito importante, ao invés de você ficar supondo, será que está acontecendo tal coisa? Se você mantém um diálogo, você vai poder fazer perguntas abertas. Em vez de você ficar fazendo suposições, você pode perguntar diretamente sobre sentimentos e preocupações que esse adolescente ou que essa criança tem. A pergunta é: você faz isso com você mesma e com você mesmo? Vocês, na relação entre vocês adultos, vocês fazem isso? Quer você seja uma mãe que cria o filho só, um pai que cria o filho só, seja essa avó que cumpre esse papel porque os pais trabalham. Como adulto, você tem uma conversa aberta com você mesmo, porque muitas vezes a grande dificuldade é em oferecer para os filhos aquilo que a gente não oferece para a gente. Mostre, quando eles forem conversar e falar de suas dores, empatia. Reconheça e valide o sentimento do outro, mesmo que você não concorde e não entenda completamente. Vamos imaginar uma coisa bem clássica, né? Que o seu filho quebra o brinquedo do irmão, ou a sua filha a boneca da irmã, porque teve uma briga, uma raiva, porque o outro quebrou o brinquedo, e ele vai com raiva lá e quebra. Então, nesse momento, a gente acolhe o sentimento para corrigir o comportamento. Eu entendo, filho, que você está com muita raiva do seu irmão porque ele quebrou seu carrinho. Eu já passei por isso. Eu entendo sua raiva, mas isso não te dá o direito de revidar com o meu comportamento. Então, você acolhe sempre os sentimentos para você corrigir as condutas e comportamentos. Para isso, você tem que fazer uma coisa que é tão raro hoje em dia.
mas tão essencial. É tão importante que a gente faça isso, não só para filhos, mas para a esposa, para o esposo, para a companheira, para o companheiro, para as pessoas com quem nós vivemos, para os tios, para os avós. Nós vivemos uma sociedade da atenção parcial constante. Nós estamos constantemente tendo a nossa atenção dividida com, só um minutinho, deixa eu passar um áudio aqui. Fulano, daqui a pouco eu falo com você. O que é que você falou mesmo? Então, se você quer realmente cuidar da saúde mental do seu filho e da sua saúde mental, esteja disponível. Estabeleça momento regular para conversar e mostrar que você está disponível para ouvir. Sem estar olhando para a TV, pegando no telefone, que você esteja. Pode ser meia hora, 15 minutos, mas naquele momento tem que ser um momento em que uma alma está olhando para a outra intimamente para se conhecer. Nesse mundo das profundas distrações, nós não estamos mais vendo a quantidade de vídeos que a gente vê recebendo ou em TikTok, ou Instagram, em grupos de WhatsApp, de pais que estão ou mães que estão no shopping, ou estão numa praça, absortos, distraídos com o telefone, enquanto alguém sequestra o filho. É aterrorizante. Algumas pessoas fazem isso de propósito, no sentido de vai devolver a criança, mas só para mostrar o risco que é. Pegam a criança, quando vê o desespero dos pais, olha, eu vim só mostrar você o quanto se você ficar no celular, enquanto seu filho brinca no parquinho, enquanto ele está aqui no shopping, alguma coisa pode acontecer. Às vezes é uma tragédia menor, cai da escada rolante, tantas coisas. É preciso ficar muito atento, porque o mundo atual, ele oferece muito mais risco do que no passado. E riscos que estão dentro do quarto, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, existe tanta hoje necessidade desse lugar de acolhimento, de ser escutado, que quando a criança não é escutada, quando o adolescente não é escutado, ele cria estratégias para ter paz. Estava conversando com meu amigo e sócio Jaime Ribeiro, enquanto ele me contava a história de um amigo que disse para ele que um dos alunos da escola chegou para a direção pedagógica dizendo o seguinte: a minha estratégia para os meus pais não encherem meu saco é tirar nota boa, porque eles só falam comigo se eu tirar nota ruim, mas eles só falam para brigar. Então, já que eles não fazem nada para me acolher, não perguntam como é que eu tô, eu estudo para caramba para dar nota boa e fico lá no meu inferno, no meu quarto, com todas as minhas dores, as minhas angústias. Preste atenção nessa história. Significa dizer que hoje, aquele filho que não dá trabalho não necessariamente está bem. Não necessariamente está saudável. Ele pode estar apenas não querendo o seu contato, julgador, punitivo, que só grita, que não dialoga, que não reconhece a intimidade, que não procura saber que angústias vive essa geração, que é particular. São angústias que cada geração vive, que nós não vivemos, que nós precisamos aprender e ouvir. Então, nem sempre esse filho que não dá trabalho é um filho que está bem. É importante a gente acolher. Um outro elemento fundamental, então, para que eu possa fazer esse acolhimento, é que eu tenha no lar uma coisa que parece que está ficando escassa, gente. É tão preocupante. Um ambiente seguro. Garanta que a sua casa seja um local seguro e estável para os seus filhos se sentirem protegidos, protegidas. É importante que as pessoas sintam que lá há um lar, de fato. Eu sei que a maior parte das famílias, infelizmente, não vivem em harmonia. Tem famílias que se amam profundamente, são a minoria. Tem famílias que se amam, mas que têm lá suas rusgas. Tem famílias que apenas competem entre si para ver quem é melhor, quem está mais rico, quem está bem. Se encontram no final do ano não para congratular um Réveillon, mas para os irmãos esnobarem uns aos outros. E tem famílias que se odeiam profundamente. Entre esse espectro que se ama e se odeia profundamente, tem uma gradação enorme de variedades. E muitas vezes esse ambiente não é seguro. Às vezes você vem de um lar não seguro e não sabe como construir um lar seguro para os seus filhos. Mas faça um esforço. Você não tem que repetir a instabilidade emocional do seu ambiente quando você era criança, dos seus pais, das angústias que eles tiveram, das inabilidades que eles tiveram ao se relacionar. O quanto isso te doeu, te tocou, não necessariamente tem que ser reproduzido na vida do seu filho, nem muito menos ir para o inverso oposto. O meu filho não vai passar por nada que eu passei, e em vez de estabelecer um lar inseguro e doloroso, você estabelece um lar sem limites nenhum, o que também é uma coisa que provoca muita dor e um sentimento de insegurança, porque no fundo, essa criança e esse adolescente sente que não tem um adulto na sala, porque ela é quem manda na casa, ela que decide, ela recebe pessoas. Eu converso com pessoas que contam histórias assim assustadoras, né? De adolescentes que entram em casa, mandam nos pais, trazem os amigos, dormem no quarto e dizem o que tem que ser, estabelece, grita e bebe a hora que quiser e faz o que quiser. E isso não acontece do dia para a noite.
Um filho não desanda do dia para a noite. É um conjunto sucessivo de pequenos erros que vão sendo tolerados até que finalmente uma tragédia que foi anunciada, que foi dita pelo avô, pela avó, não faça isso, não vai dar certo, sabe? E você vai deixando como uma espécie de relacionamento tóxico, que a pessoa diz, essa pessoa não é legal, essa pessoa não presta para você, preste atenção, tenha cuidado, você escuta, mas entra lá e quando vê dá tudo errado. Mesma coisa pode acontecer com o filho, com a filha que você escuta todos os sinais que as pessoas tentam te alertar e você fica naquela não vai ser como eu vivi e inverte em vez de ser um lar esmagador, como foi o seu, um lar permissivo que também dá resultados muito nefastos e trágicos. Ambiente seguro é um ambiente que há respeito. E o amor ele vem depois dessa construção do respeito que é fundamental. Uma das coisas que ajuda nessa construção de um ambiente seguro, emocionalmente falando, e também fisicamente falando, é que todo ser humano necessita de uma coisa que as pessoas reclamam pra caramba, mas sem as quais a gente não consegue ter um ordenamento psicológico, que é uma rotina na nossa vida e ter uma mínima estrutura na nossa vida. As crianças, os filhos, eles se beneficiam de rotinas consistentes que vão proporcionar para eles sentimento de segurança, de começo, meio e fim, que você possa perceber que existe alguma coisa de previsibilidade. Se o mundo lá fora é cheio de imprevisibilidade, cheio de coisas que você não pode nem imaginar que a qualquer momento pode acontecer, que pelo menos a casa nós possamos construir um lar com o mínimo de previsibilidade. E para que a gente consiga isso, essa rotina, algumas dicas para aprofundar esse tópico. É preciso consistência. A chave de uma rotina é uma consistência. Tem que manter horários de atividades regulares, tanto quanto possível. Horário de dormir, sempre que se possível alimentar-se juntos, ter atividades que se faça juntos. E claro, mesmo com essa rotina, que ela é chave, é fundamental, é importante, acontece, vez por outra, de alguma coisa imprevisível acontecer. E quando isso acontece, ou porque você também até quer fugir um pouco dessa rotina, porque também é saudável, mas fugir e voltar para a rotina, você tem que ter um grau de flexibilidade, porque embora seja crucial essa consistência, é também vital essa flexibilidade quando necessária para que você possa se adaptar às mudanças de cenários que ocorrem, mas tente retornar o quanto antes ao padrão anterior, à rotina que você criou para estabelecer padrões, dormir cedo, tudo que isso representa em termos de memória, de qualidade de construção das possibilidades de crescimento hormonal, em tudo que acontece com o cérebro de uma criança e de um adolescente, quando dorme na hora certa, todo dia do mesmo jeito, uma certa rotina, e o quanto representa de melhor de aprendizagem, de sentimento de abastecimento, de tranquilidade, de serenidade. Então, é importante. E para que você tenha uma adesão, porque você pode estar dizendo, se você soubesse comer aqui em casa, eles não vão querer, não. Parte disso acontece quando você envolve os filhos no planejamento, porque isso vai dar a sensação que eles têm propriedade e controle sobre as suas rotinas. Então, vamos combinar. Vamos combinar que a gente vai estabelecer uma hora limite aqui para todo mundo desligar o celular, uma hora limite aqui para a gente sentar e ver uma série todo mundo junto, que todo mundo goste. Né? Depois vocês podem ter o horário de vocês para cada um ver sua série, mas é importante uma série que a família veja junto, é importante criar o sentimento de sempre que possível se alimentar junto. Era nesses horários que os nossos pais nos observavam, viu mudança de comportamento, um olhar que estava se desviando, como alguém que está escondendo alguma coisa. São nesses olhares, nesses momentos em que nós percebemos por olhares, por gestos, que está havendo um problema. E que a gente pode antecipar observando, visualizando tudo isso. Uma outra coisa que é importante aqui, eu vou passar muito rapidamente, só porque isso não é um tema de hoje, mas é porque faz parte desse conjunto de construção de uma saúde mental, é que você encoraje seus filhos para ter atividades físicas regulares, porque faz muito bem à saúde física e emocional, especialmente nessa geração que tem déficit da natureza, não tem contato com a natureza, que fica o tempo inteiro trancado no quarto. É importante a atividade física, ela tem melhora a qualidade de sono, melhora a qualidade de autoestima, a aprendizagem, mas é um tema que vocês podem aprofundar só para que vocês entendam isso. Também uma outra coisa que eu vou falar aqui muito en passant é entender a importância de uma alimentação balanceada. Você sabe que o intestino é o segundo cérebro, considerado por muitos pesquisadores, e tem mais de 100 milhões de neurônios no nosso trato intestinal, gastrointestinal. Imagina isso significa o quê? Né? O quanto isso significa para a gente? 100 milhões de neurônios no intestino. Cerca de 90% da serotonina do corpo, que é um neurotransmissor que é crucial para que a gente possa regular o humor, o sono e várias outras funções,
é produzida no intestino, que também produz, por exemplo, neurotransmissores como a dopamina. Então, é importante você imaginar se está dando muito açúcar, só coisa que a criança gosta porque é saboroso, não é saboroso, mas não é saudável, quanto isso pode implicar em perda de saúde mental. Muitas pessoas apresentam um quadro de transtorno emocional que tem relação com a comida, com o que tem comida. Fundamentalmente, uma coisa que é importante demais para a família, para que a gente tenha essa construção de uma parentalidade saudável. Se você for ver os estudos das Blue Zones, tem até uma série nova na Netflix só sobre isso, sobre os países em que as pessoas têm vida longeva e saudável. É viver muito e viver bem, não é viver muito com padrão geriátrico, não é viver muito e viver bem com autonomia. Você vai ver que tem uma coisa que é fundamental, que é aquele estudo de felicidade Harvard apresenta. O que provoca felicidade e contentamento é relacionamento. E para relacionamento acontecer, tem uma regra muito importante, que é chamado tempo de qualidade, que é passar tempo de qualidade com os filhos, fazendo atividades que ambos gostem, para que você sinta isso. Por que é importante um tempo de qualidade? Bem, o tempo de qualidade, ele fortalece o vínculo. Intimidade é uma coisa que a gente vai construindo. Passar tempo de qualidade junto vai estreitar o relacionamento entre pais e filhos, ainda mais numa geração que cada vez mais cedo tenta fugir do ambiente familiar. Então é importante que a gente construa esses vínculos com tempo de qualidade, disputando com todas as coisas que cada um tem, as suas obrigações como aluno, como pai, como mãe, mas é preciso tempo junto e tempo de qualidade, que significa dizer, pode ser meia hora, mas com muita qualidade. Pode ser no caminho até a escola, sabe? Pode ser na hora que você está comendo, mas seja um tempo de qualidade. O tempo de qualidade também, além de fortalecer os vínculos, ele desenvolve a autoestima, porque os pais se dedicam totalmente aos seus filhos e isso transmite uma mensagem muito importante. Eu amo você, você tem valor, você é importante para mim. Eu abro mão de todas as coisas, todas as minhas necessidades e obrigações, porque agora você é o centro das minhas atenções. Isso dá um sentimento profundo de pertencimento e um amor que se manifesta de forma clara. Às vezes você nem sabe dizer eu amo você, mas o seu comportamento de estar ali disponível para estar 100% para aquela pessoa naquele momento mostra o amor mais do que muitas declarações vazias de eu te amo. Além disso, além de você fortalecer vínculos, de você melhorar e desenvolver a autoestima, você consegue facilitar a comunicação, porque outros problemas vão surgir. E na medida em que a intimidade vai acontecendo, quando surgirem problemas, essa criança, esse adolescente vai se sentir é, é, digamos assim, seguro de conversar com você. Porque vocês estão num ambiente juntos e descontraído, vai encorajar a compartilhar sentimentos e preocupações que, se você senta aí e conversa, o que está acontecendo? Não vem entrar, sabe como é adolescência, você sabe como é. Ou criança não sabe dizer o nome da emoção, e adolescente vai ficar travado. O que é que está acontecendo? Tem uma coisa estranha com você. Às vezes não vai fluir, mas está lá brincando, conversando, vai lá solto. As conversas mais tranquilas que eu já tive com adolescentes é sempre assim. Está no meio de um carro, ouvindo um podcast, de repente surge o assunto, a pessoa vai e se desabrocha todo em ápice. Se botar para conversar como se fosse uma investigação policial, trava tudo. Por isso que esse tempo de qualidade é tão importante. Além disso, o tempo de qualidade promove a aprendizagem, porque você tem atividades conjuntas que podem ser oportunidades em que você vai ensinar e vai aprender na construção dessa relação que é tão importante. Dicas para que você possa ter tempo de qualidade com seus filhos. Desconecte-se. As pessoas falam muito de, olha, vamos colocar os filhos para dormir mais cedo, que é importante, e também é. Mas que tal, vamos colocar o celular para dormir mais cedo? Vamos colocar o tablet, os gadgets, todos esses eletrônicos para dormir mais cedo, para que a gente possa ficar acordado enquanto família, para que a gente possa se conectar. Então, em vez de só botar os filhos para dormir mais cedo, bota isso aqui para dormir mais cedo, para que a família acorde para a relação e para a importância que ela tem. Então, desligue o celular, né? Se concentre numa atividade com a criança, com o adolescente, viva isso, seja presente, né? Estar fisicamente presente não é o suficiente, é essencial que você esteja emocional e mentalmente envolvido. Eu posso estar lá ignorando a criança ou adolescente. Eu preciso estar emocional e mentalmente envolvido. É só você pensar. Quando você quer conversar com alguém, quando você quer que a pessoa te escute e a pessoa está, peraí, o quê? Sim, fala, não, peraí, oi, daqui a pouco eu vejo. Eita, que foto massa. Olha esse vídeo. Você sente que a pessoa não está com você. Você sente que não tem envolvimento. Se para você é ruim e você é um adulto, imagina para o seu filho que tem, na sua visão de mundo,
a importância que você tem na vida dele é muito grande, a não ser que você não se torne importante por sua omissão. E isso é uma espécie de aborto afetivo, que você deixou nascer, mas você não cuida. Então, esteja presente. Outra coisa é respeite os interesses dos seus filhos. Veja que atividades eles gostam de fazer, não é o que você impõe. Às vezes pode coincidir o que você gosta do que eles gostam, mas o que vocês gostariam de fazer? Vamos tentar aqui construir juntos. Além de você trazer eles para o seu mundo, você precisa ir até o mundo deles para se comunicar. É assim que um educador faz. Nós precisamos entender como é que eles pensam, que palavras eles usam para a gente se comunicar mais. Não é que a gente vai ver lá naquele mundo de adolescente e de criança, mas nós precisamos, de algum modo, transitar por esses universos para poder chegar e se comunicar com ele. E estabeleça uma rotina, né? O tempo de qualidade é preciso que você tenha um momento em que você tenha horário regular, seja à noite, final de semana, para que você construa esse momento de estar junto com o tempo de qualidade. E valorize os pequenos momentos, né? Tomar um sorvete junto, assistir uma série, ir para o aniversário de alguém, uma viagem, um caminho, de manhã, domingo, ir para o parque, são coisas pequenas, mas é tudo que fica na memória, tá, gente? Quando a gente se despede de um pai e de uma mãe, o que fica na memória não é o tênis caro que você deu, a viagem para Disney que você proporcionou. São pequenos momentos. Uma risada, cosca, uma brincadeira, cuidar quando está com febre, levou para o parque, apresentou a primeira vez um circo, foi quando viu pela primeira vez um palhaço, quando viu pela primeira vez o animal que você levou lá num ambiente zoológico. São coisas tão simples que marcam. E é exatamente isso que a gente gostaria de ter no momento de despedida. Então, é importante você perceber que isso é o que marca. É importante, obviamente, para que a gente consiga construir tempo de qualidade, para que a gente tenha atenção, para que a gente faça tudo isso, que a gente tenha um limite de exposição às mídias. Muita exposição a tudo isso aqui, sabe, sem regulação nenhuma, só comparações corporais estéticas, padrão de vida, seguindo essas pessoas que estão lá numa casa em Orlando, mostrando adolescentes ricos, quebrando o celular e seu filho lá vendo aquilo um momento atrás do outro, sem entender que aquilo não é bem assim, dando uma sensação de que a vida é daquele jeito, que a vida dele é infernal, desenvolve um sentimento de ingratidão, de infelicidade, de comparação excessiva, afeta profundamente a autoestima, limita a intimidade. Você não sabe exatamente o que está vendo. Estou falando de coisas simples aqui, sim, de coisas perigosas e coisas nefastas e autodestrutivas. É muito importante isso. Nós que fazemos Educa, temos o nosso material, além da Escola de Educação Parental, que ela é mensal e que a gente criou agora uma espécie de Netflix de Educação Parental. Você tem acesso a todo esse conteúdo em forma de pílulas, em minutos, em 10 minutos, 15. É um conjunto de especialistas incríveis que estão na nossa Escola de Educação Parental. Nós também temos a educação midiática. Nós sabemos a importância da construção de uma relação saudável com os meios de comunicação e com as mídias, de um modo geral, com as redes sociais. Como usar de forma benéfica, como produzir conteúdos, como desenvolver pensamento crítico. Tudo isso é muito fundamental, porque às vezes você acha que seu filho entende mais do que você, mas várias pesquisas mostram que, por exemplo, a maior parte desses adolescentes não sabe diferenciar uma opinião de um fato, né? E muitas vezes tem o que colocado aqui como verdade, quando na verdade não é verdade. Então, só porque você tem uma geração mais conectada digitalmente, de que foi uma geração digital, né? Os nativos digitais, não significa dizer que eles têm um domínio sobre isso. Muito pelo contrário, até onde nós sabemos, isso aqui é que tem nos dominado, tá? Só para que fique bem claro, a gente lembre disso, porque a gente precisa limitar a exposição. Nós temos aulas específicas na Escola de Educação Parental para ajudar você na jornada de construção de uma relação saudável com smartphones, com redes sociais. Então, eu convido vocês a assistirem essas aulas para aprofundarem mais esse tema que é essencial. É importante, especialmente agora falando de saúde mental mesmo aqui, que é o nosso tema aqui, eu estou construindo um conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas pela família na relação com os filhos. Eu quero agora falar especificamente sobre a construção de competências para enfrentar o mundo e suas dores. Chamamos de habilidades de enfrentamento, que auxilia-nos a nos desenvolver de maneira saudável, a lidar com estresse, com frustração, com angústia, com perdas, com luto, com não alcançar, realizar desejos. Essas habilidades de enfrentamento, elas são chamadas estratégias e técnicas que as pessoas utilizam para lidar com situações adversas.
emoções negativas, né? Desafios inesperados, o fim do namoro, um não que recebeu, todas as angústias que nós sabemos que nós sentimos, a amiguinha que nos chamou para o aniversário, que gera uma dor imensa, sabe? O amigo que excluiu do grupo, sabe? Toda aquela coisa que a gente sabe que são dores imensas, mas ensinar isso, ensinar essas habilidades desde que você começa com a criança a fazer isso, para que ela possa enfrentar de forma saudável e resiliente os desafios da vida que são inevitáveis. Por mais que você queira, por mais que você deseja, por melhor que seja a sua intenção, você não vai conseguir evitar que seu filho enfrente as dores do mundo. Portanto, ao invés de tentar garantir que o mar será sempre calmo para o seu filho e para a sua filha, garanta que ele, que ela tenha competência de navegar qualquer que seja, né, esse oceano bravio da existência. Então, promova a resiliência. Os filhos têm que aprender a se recuperar das adversidades e não ficar derrubados dos primeiros obstáculos. Tem que aprender a lidar com raiva, com inveja, com o brinquedo que quebrou, com o não da namorada, com o fim do namoro, com a traição afetiva, sabe, com o bullying. Tem que aprender a enfrentar, senão você fica totalmente vulnerável a essa dor do mundo sem nenhuma habilidade de enfrentamento. E como eu repito, nós não podemos garantir que o mundo seja calmo para os nossos filhos ser felizes. Nós temos que construir competências para os filhos enfrentarem um mundo que não é calmo, longe disso. Muito pelo contrário, é cada vez mais complicado, mais adverso. Então, temos que fortalecer a capacidade de enfrentamento. Para isso, desenvolvimento de inteligência emocional. Todo o nosso objetivo, né, Educa, é a construção desses pilares do desenvolvimento emocional, da resiliência, do pensamento crítico, da capacidade de ter uma relação saudável consigo mesmo, de se desenvolver, se autoconhecer, regular as emoções. As escolas parceiras da Educa que estão aqui assistindo sabem que estamos oferecendo exatamente isso, desenvolvendo todo esse conjunto de habilidades e competências que eu tenho citado até aqui. Mas se você quiser também fazer parte disso, entre em contato conosco, vai ser uma alegria estar junto da sua família e da sua escola. O desenvolvimento da inteligência emocional torna a gente muito mais ciente dos sentimentos e a gente aprende a expressar de maneira adequada e a pedir socorro, e a pedir ajuda, a validar, a entender que está com raiva, que porque eu estou com raiva, ou porque eu estou com inveja, ou porque alguém me cancelou, ou porque acabou o namoro comigo, eu não vou me destruir, eu não mereço mais o amor, eu sou uma pessoa desimportante no mundo. Importante muito isso. Para isso, a gente vai reduzir os riscos. Habilidades saudáveis de enfrentamento vai diminuir a probabilidade da criança se envolver com comportamento autodestrutivo e prejudicial. No momento em que ela entende isso, ela percebe riscos, ela percebe amigos que não são importantes. Outra coisa fundamental também é saber com que circuito de pessoas seu filho e sua filha andam, porque de fato nós somos influenciados pelo meio. Então é importante entender o impacto que esse meio tem. Então é reconhecer quem é quem, exatamente naquele modelo dos nossos pais do passado. Quem é esse menino? Quem é essa menina? Está fazendo aqui? Quem são os pais? E não vem com essa história, eu moro numa cidade grande, e não, pô, você tem um filho que estuda numa escola. Aquela escola você tem que conhecer os pais da criança que está na sala de aula do seu filho. Pelo amor de Deus. Você mora numa rua, tem que conhecer no mínimo as pessoas que moram naquela rua. Você mora num condomínio. Você tem que, no mínimo, conhecer as pessoas que moram no condomínio, horizontal ou vertical que você mora. No mínimo, você tem que conhecer quem está brincando com seu filho no elevador, na rua do condomínio, ou na rua, no meio da rua. E na escola, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não é diferente. Você mora em São Paulo, mas seu filho estuda numa escola e vai todo dia para a mesma escola. Seu filho todo dia volta para a mesma rua ou para o mesmo condomínio. Você não mora na Paulista. Você não mora, sabe, no Leblon. Você mora num lugar daquela cidade e esse universo é reduzido. Você tem que aprender a controlar ele. Então não vem com a história de que em cidades do interior é mais fácil. Claro que o repertório de ajuda afetiva na cidade do interior, que tem a tia do lado, a vizinha, a avó, mas se você não tem isso, a sua responsabilidade ainda é muito maior de controlar esse entorno, porque muitas vezes você dá o melhor que você pode. Você dá todo o amor, você dá todo o cuidado, todo o afeto, a melhor educação e descuida de quem anda com seu filho e essa companhia os destrói. Esse é o mundo que a gente tá. Não adianta dourar a pílula. Então, riscos reduzidos também significa dizer com quem anda meu filho. Auxilie na tomada de decisão. Quando eles tiverem que decidir certas coisas, é preciso que haja um conjunto de ferramentas para que você possa
gerenciar o estresse, tomar medidas mais claras, ter uma consciência maior do que fazer. E como é que a gente pode introduzir, então, se deve estar se perguntando, Rossandra, dessas habilidades de enfrentamento? O que eu faço? O primeiro e o mais clássico, que todo mundo não gosta, mas continua sendo a verdade, e enquanto o mundo existir, continuará sendo verdade. Chamamos isso em psicologia de modelagem. As crianças, os adolescentes, aprendem observando você. Se você demonstrar habilidades saudáveis de enfrentamento, eles vão aprender a ter habilidades saudáveis de enfrentamento. Se você mostra desespero, angústia, completo despreparo diante da vida, é esse o modelo que eles vão ter. Filhos são uma oportunidade de nós revermos a nossa atitude diante da própria vida, em nome desse amor imenso que temos por eles, amadurecer o que nós não amadurecemos até eles chegarem. Então, busca ajuda se você não tem essa capacidade para você desenvolver em você, porque sim, eles reagem exatamente como nós reagimos a vezes. Se a gente grita dentro da dificuldade, se a gente se chama palavrão no trânsito quando a gente dá uma cortada, a gente está ensinando como enfrentar a vida de forma completamente desequilibrada e que pode provocar uma tragédia ainda maior. Pratique uma simulação. Por exemplo, encene situações. Imagina, papai, mamãe, meu amigo não me chamou para o aniversário, estou muito triste. Então vamos lá, filho. Como é que será segunda-feira, quando você chegar lá na sala de aula? Qual é a melhor forma de agir? Vamos tentar imaginar que você vai estar mal, vai estar todo mundo contando sobre o aniversário, mostrando as fotos, uns vão até olhar para você, nem foi. Você vai sentir pior ainda. Qual é a melhor maneira de reagir? Vamos tentar criar aqui uma simulação de como é que vai acontecer isso, né? Vamos criar uma simulação de como você vai reagir quando você encontrar o seu ex-namorado ou a sua ex-namorada na escola. Importante você fazer esse treinamento emocional, para que a pessoa possa sentir um pouco antecipadamente esse cenário. E é uma forma de aumentar essa intimidade. Ofereça para o filho feedback positivo. Quando ele conseguir enfrentar de forma saudável uma coisa, caramba, parabéns, eu vi que você passou por isso e manteve sua calma. Você, incrível, nota 10 porque eu achei incrível, eu talvez nem conseguisse fazer o que você fez. Então, reconhecer quando esta criança, quando este adolescente enfrentou uma situação complicada e manteve a calma, é uma forma de mostrar isso é muito positivo em você, isso é uma virtude incrível, mantenha isso para o seu bem, né? Mais uma vez, crie um ambiente seguro para que a pessoa se sinta com vontade de expressar essas emoções e tenha uma discussão aberta sobre certos temas para que a criança possa estar disponível para você na construção disso. Ensinar a habilidade de enfrentamento, gente, é muito fundamental para que você possa preparar o seu filho, a sua filha, para os desafios da vida, que são condições inexoráveis, inevitáveis, incontornáveis da nossa existência. Você vai fornecer a eles ferramentas para que eles possam gerenciar a frustração, estresse, ao mesmo tempo vai ajudar a superar os desafios que estão presentes na vida deles, na sua, na minha, na nossa, mas também você vai semear habilidades que serão bem valiosas no futuro, quando você não estiver lá. Quando você estiver mais aqui para dar conselho, está plantada essa árvore do enfrentamento saudável da vida. A capacidade de enfrentar de forma saudável a vida e a diversidade dela é algo inestimável que você pode dar como a maior herança para os seus filhos e para as futuras gerações. Tenha um espaço sagrado para a família. E aqui com todo respeito absoluto a famílias que não têm crença, né? Isso não é uma condição sem a qual a pessoa não pode educar um filho bem. Mas para aqueles que sabem da importância, por exemplo, de uma construção sagrada, caso você tenha alguma religião, viva isso intensamente. Não seja uma pessoa que tem uma crença superficial. O que muitos estudos mostram hoje dos benefícios de uma religiosidade e uma espiritualidade saudável? Gera senso de propósito, né? Proporciona um sentido de propósito, de direção de vida, ajuda as pessoas a encontrar significado diante das experiências e desafios que são cada vez mais complexos. Gera um sentimento de conexão e pertencimento. Às vezes, inclusive, quando está tendo uma crise familiar, essa conexão e pertencimento ao grupo de fé que as pessoas fazem parte, com as práticas espirituais frequentes, vai conectar os indivíduos a essa comunidade, algo muito maior que elas mesmas, vai promover o sentimento de pertencimento através dessa relação com o sagrado. Além disso, vai gerar o enfrentamento positivo. A espiritualidade, a relação com o sagrado, ele tende a ser uma ferramenta que oferece uma perspectiva diferente de lidar com estresse, com sofrimento, com dor, com luto. Vai
oferecer para o indivíduo uma abordagem muito mais resiliente e muito mais positiva diante dos desafios que a vida oferece. Além disso, experiência religiosa, ela oferece uma redução de estresse significativa. Meditar, orar, rezar, fazer preces, todas as práticas e rituais das religiões ajudam a reduzir a ansiedade e estresse. Isso aí, gente, são estudos, muitos estudos que mostram tudo isso que eu estou citando aqui. Uma coisa fundamental também é que nessa perspectiva do sagrado e da espiritualidade, frequentemente encoraja a você fazer uma reflexão maior sobre a vida, ter uma perspectiva mais ampla da vida, gerando um sentimento de gratidão que vai estar associada a uma maior satisfação com a vida e bem-estar emocional. Geralmente, nas religiões, de um modo geral, é estimulado práticas caritativas, de ajudar o próximo, de comunhão, de atividades conjuntas, que vai reforçar esse sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, a olhar situações bem diversas, a própria da criança e do adolescente, e vai ver como um tem mais dores, eles podem olhar para a própria vida como um benefício, podem ter gratidão, né? Isso estimula o altruísmo, que essas tradições promovem generosidade, serviço, cuidado aos outros, aumenta também quando a gente serve, quando a gente ajuda as pessoas, aumenta a autoestima e a sensação de felicidade. Além disso, num mundo tão líquido, como diz Zygmunt Bauman, no mundo em que a gente está vendo um mundo com tanta transição, a religiosidade, diante de um mundo quase que distópico de tecnologias, promove um sentimento de esperança, crença de que tem algo maior, que tem um controle sobre tudo isso no fim das contas, proporciona um sentimento de esperança, especialmente em tempos de crise ou de desespero, como a gente tem vivido nos últimos dias da nossa, nos últimos anos da nossa vida, né? Desenvolve também valores importantes, que tem a ver com a afinidade dos valores e princípios que são norteadores da sua família, então, geralmente estão coadunando com seus princípios religiosos. Tem esse suporte comunitário que é muito importante, pertencer a uma comunidade religiosa geralmente fornece apoio social e vai reduzir o sentimento de isolamento, de solidão. Tem pessoas que são solitárias, os filhos não estão mais em casa, então, enfim, o seu filho foi estudar em outra cidade, e o fato de que ele faz parte dessa comunidade de fé faz com que esse sentimento de isolamento e solidão diminui, reforça a autoestima, porque a crença de que você é amado, para além de você não ser a pessoa mais bonita do mundo, mais inteligente do mundo ou mais rica do mundo, existe um pai, um Deus, um ente que te ama profundamente, gera um sentimento de autoestima de reforço muito importante. Também é muito importante na construção de um lar saudável fazer algumas coisas que os pais perderam a capacidade de fazer. E aí tem um livro meu chamado Help Me Eduque só sobre isso, mas um pouco para a gente entender essa dinâmica maior. E é uma coisa que a gente trabalha muito em várias aulas de educação parental que a gente tem. Conteúdos que eu estou falando aqui para vocês um pouco en passant, um pouco mais rapidamente, tem vários especialistas dentro da nossa escola de educação parental que vocês podem assistir esses conteúdos. Tanto em termos de podcast, como pílulas, enfim, acesse o conteúdo para que você tenha o que tem de melhor em educação parental. Então, tá lá. Temos pessoas incríveis, né, que estão com a gente nessa construção e toda a escola pode fornecer a você senha de acesso e todos esses especialistas e as aulas que a gente está sempre mensalmente entregando para as famílias. Entre essas coisas importantes, na construção dessa jornada de parentalidade saudável, estabelecer limites é fundamental. Claros, estabelecer limites claros, que não significa tolher a criança, nem a criatividade. Ah, sabe, meu filho adora desenhar. Ele pode desenhar numa cartolina, não tem que ser na parede. Uma coisa é acidentalmente você chegar e você está na parede desenhando. Ela não tem que ser punida nem destruída. Ou você reservar uma única parede da casa, caso você queira, para que lá se expresse a criatividade, mas não desenhar o sofá, a TV, como se isso fosse, não, se eu for limitar, eu vou tolher a criatividade. Não, você vai deixar um indivíduo que não respeita limites, porque se você não tem ordem na casa, o mundo vai impor isso a muito dolorosa. Então é importante que limites entendam-se como algo que é temporal. Você cria limites na medida em que esta criança, esse adolescente vai crescendo, vai amadurecendo, ele vai ter capacidade emocional de superar esses limites. Mas é preciso que você crie uma ordem mínima, um mínimo lugar geograficamente definido para que você possa transitar emocional e fisicamente. E aí você constrói as habilidades para depois ir para além desse lugar. Do mesmo jeito que um dia se colocou no berço, mas sabia que um dia não necessariamente seria no berço, depois uma cama com uma gradezinha para que não caísse, mas você sabia que um dia não precisaria mais daquela gradezinha. Assim, os limites eles são condições temporárias, mas necessárias. Você jamais deixaria o seu bebê numa cama box gigantesca e alta
sem limites para ele cair à noite. Você coloca num berço, mas é temporário esses limites. Fisicamente, os limites são temporários, emocionalmente também são temporários, mas são necessários para que depois o indivíduo possa, com habilidade pessoal, ultrapassar esses limites. E você até estimular, mas acompanhando isso. Então, regras são fundamentais, estabelecer limites são fundamentais. Outra coisa fundamental que eu acho importante é o apoio escolar, o apoio escolar. É importante que você se mantenha envolvido com a escola, né? Se a escola não é importante para a família, ela não vai ser importante para o filho. A escola e os educadores, eles não são inimigos a serem combatidos. Eles são parceiros da construção do projeto mais belo que existe na vida, que é a construção de uma alma humana, que se dá na família e na escola. Portanto, se você tem problemas, não pega lá o grupo do WhatsApp e começa a detonar um educador à escola. Porque vocês sabem que grupo do WhatsApp não é lugar para resolver conflito. O grupo do WhatsApp é lugar para aumentar conflito, para inflamar conflito. Se você tem alguma dificuldade, vá à escola, converse com a direção pedagógica, os mantenedores, com os professores. Se você coloca aquilo no grupo, sem saber as informações corretas, baseado somente no que você escutou, no que seu filho ou sua filha disse, sem você antes fazer um mínimo de observação acurada sobre o que aconteceu, você vai criar um ambiente inflamado de ressentimento. Escola e família são parceiros da mais bela tarefa e não rivais. É preciso que a gente esteja junto, porque lá fora o mundo está querendo destruir. Então a família e a escola têm que estar unidos para poder resistir a essa destruição tão intensa que tem lá fora. E é importante você procurar, quando necessário, ajuda profissional. Se você percebe que tem um indício maior de que a saúde mental está deteriorada no seu filho, não hesite, não tenha medo de buscar ajuda profissional. Procure, a escola pode indicar esses profissionais. Possa ser que no primeiro momento os próprios profissionais de saúde mental da escola possam ajudar, e caso não, eles possam indicar alguém, mas não deixe de fazer isso, porque às vezes a gente ignora os riscos. Então, se adeque também, é preciso que você, aliás, se eduque, é preciso que você entenda o que é saúde mental, quais são os riscos, o que tem acontecido, quais são os índices, quais são os perigos, mas também quais são as soluções, quais são as possibilidades, quais são os profissionais que podem te ajudar. E nunca deixe de manter, criar ou consolidar uma rede de apoio para o seu filho, que vai incluir a família, mesmo que distante. Hoje nós temos algumas coisas como chamada de vídeo, então o avôzinho que mora longe está perto também. A gente viu isso durante a pandemia. Mantenha essa rede de apoio. É muito importante no mundo de hoje que a gente se suporte um ao outro. Eu sempre digo brincando que família é lugar de se suportar. E suportar não significa apenas ter que se aguentar. Ele dá suporte A para que o outro aconteça como sujeito. O suporte do avô, da avó, da tia, da madrinha, da vizinha, da pessoa que se ama e respeita, das pessoas que podem te aconselhar, de outros casais que têm filhos que estão passando por coisas que o seu está passando, que já passaram, pelas dificuldades que os seus filhos estão passando agora. De repente você tem um filho com 14 anos e seu amigo já teve um filho que teve 14 anos, já está com 20. Ele pode te ajudar. Dialoga, conversa, pede ajuda. E nós que fazemos a Educa estamos aqui para isso. A Escola de Educação Parental é um recurso precioso que nós oferecemos a todas as escolas parceiras e que chega em casa para todas as famílias assistirem na Smart TV, no tablet, no computador, no smartphone, tornando isso um conjunto de habilidades que ajudam você na jornada da parentalidade saudável. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. O objetivo aqui não foi fazer uma coisa que é completamente não indicada, oferecer receitas prontas para lidar com o ser humano e suas complexidades, mas mais do que isso, é sair da nossa rede Educa de escolas e fazer essa entrega de conteúdo para todas as escolas e todas as famílias, diante de uma sociedade complexa, com riscos cada vez maiores, que nós podemos nos dar a mão para construirmos uma jornada de parentalidade e de escola saudável. E a escola do seu filho, que ainda não acordou para a necessidade de educação socioemocional, vá lá e questione. A escola que não entendeu ainda a importância de desenvolver as competências emocionais de uma criança e de um adolescente, não entendeu qual é o seu papel no mundo de hoje. Então vá lá e questione. E conte conosco.
entre em contato com a gente está aqui à disposição de vocês. Vocês podem entrar em Educa por Roçando Clean no Instagram, vocês podem entrar na nossa página, vocês podem ver em links aqui abaixo como entrar em contato, mandar WhatsApp para que a gente chegue até a sua escola, até a sua família, porque o nosso objetivo é entender que se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Se nós podemos transformar e ajudar uma família nessa transformação, nós podemos ainda mais fortemente transformar o mundo. Que nós possamos continuar juntos na construção de uma família, de uma sociedade cada vez melhor.